Capítulo 20. Lagartos. Enquanto as pessoas saíam, Yo Jinho perguntou com uma expressão preocupada. Você quer que apenas eu e Jinvo Yun fiquemos aqui? Na sala do boss. Edis by Pub Future. Com uma risada em seus olhos, Van Dong-suk retrucou. Essa coisa nem acordou depois de todo esse barulho. Vocês vão ficar bem. Eu tenho algumas coisas para discutir com meus companheiros e fumar um cigarro. Vamos voltar em um instante. Jinvo escutou a explicação meia boca de Van Dong-suk e riu por dentro. Então, eles finalmente revelaram suas reais faces. Mas pensar que eles simplesmente sairiam e eles não estão nos tratando um pouco mal? Isso provavelmente era porque os ranks de Jinvo e Jinho eram baixos. Como Jinvo esperava, Van Dong-suk e os seus companheiros estavam agindo conforme as expectativas, mesmo que fosse um pouco diferente do que ele imaginava. Fazem 4 anos que Jinvo começou a trabalhar como caçador. Durante esse tempo, ele conheceu diversos caçadores. Um deles era Ossi Arjusi. Ele era um freelancer que ocasionalmente ajudou a associação. Tome cuidado com lagartos. Isso era algo que Ossi repetia uma vez em um tempo. Era comum encontrar perigo em raids. Nesses tempos, com certeza haveriam caçadores que sacrificariam seus próprios companheiros para saírem vivos. Seja porque não faziam parte do grupo ou até mesmo porque eram muito mais fracos, isso não importava. Eles seriam jogados de lado de qualquer jeito. Como um lagarto que corta sua cauda para escapar. Cortando sua cauda. Ossi chamava esses caçadores de lagartos, e seu ato de cortar sua cauda. O número mínimo de pessoas requeridas para uma raid de rank C era 10, mesmo que Van Dong-suk tivesse apenas 8. Ah, vocês sabem, é muito difícil achar um caçador de classe médica para um grupo pessoal. Nós sempre fomos assim. Se eles sempre foram assim, isso quer dizer que eles já haviam entrado em outras dungeons de rank C antes. Com certeza eles não se importavam em encher os últimos espaços. Você tem que deixar espaço para a cauda, afinal. Essa era a razão pela qual eles não se importavam se quem preencheria seria de rank E ou um iniciante. E agora, só porque eles não faziam parte do grupo, Van Dong-suk planejava abandonar Sung Jinvo e Yo Jinho. Eu acho que isso é bom pra mim. Percebendo as intenções de Van Dong-suk, Jinvo não se sentiu mal melhor ainda, era o que ele queria. Mas, para Yo Jinho que estava fazendo sua primeira dungeon, ele estava sem confiança. Ele perguntou com uma voz preocupada. Bem, e não acha melhor nós ficarmos juntos? Jinvo percebeu que a mão de um dos caçadores se moveu em direção da sua arma. Ele botou a mão no ombro de Yo Jinho. Tudo bem. Nós ficamos para trás e aguardamos aqui. A mão do caçador parou. Yo Jinho olhou para ele com uma expressão de imploração, mas Jinvo não respondeu, ao invés disso deu um tapinha na cabeça dele. O jovem era irritante, mas ele não merecia morrer daquele jeito. Afinal, mesmo sem nenhum benefício para si mesmo, Jinho ajudou Jinvo com o contrato mais cedo. Van Dong-suk sorriu para eles. Nosso carro está parado logo na frente da dungeon. Nós não vamos demorar muito. Já nos vemos, então. E os 8 caçadores deixaram a sala do chefe. Seus passos desapareceram rapidamente. Yo Jinho se virou e perguntou para Jinvo. Como você pode dizer algo assim? E se essa coisa acordar? Ele estava apavorado com a aranha. Parece que ele não entendeu toda a situação ainda. Jinvo estalou sua língua na sua mente. Seria irritante ter que explicar tudo para aquela criança, ao invés disso, ele começou a se aquecer. Foi nessa hora que Van Dong-suk virou e olhou em direção da sala do chefe. Os outros também viraram. Eles não estavam tão longe assim, apenas o bastante para que suas vozes não chegassem lá. Sorrindo, Van Dong-suk apontou seu queixo na direção de Jo Gilvan. Gilvan, bloqueie a entrada para a sala do chefe. Eu deveria explodir isso? Sim. Não tanto assim, ainda temos que voltar aqui. Li Xiaojin nos interrompeu. Van Yun, para que passar por todos esses problemas? Por que não só matamos eles ali? Van Dong-suk mandou um olhar afiado para ele. Não tinha mais por que o contestar. Dê desculpe. Van Dong-suk estalou sua língua. E se a aranha acordar enquanto estamos lutando? Como vamos minerar os cristais de mana? Desculpe. Jo Gilvan se juntou a eles. Van Yun, a aranha não iria acordar quando estivéssemos minerando os cristais? Não será tão quieto. Aquela coisa havia comido animais mágicos do tipo inseto. Se eles fossem pegos de guarda baixa isso seria um grande desastre para seu grupo. E esse é o porquê. Van Dong-suk abriu um grande sorriso. Nós vamos alimentar essa coisa com esses dois. Ah. Jo Gilvan balançou a cabeça, entendendo seu significado. No momento eles não sabiam quando a aranha iria acordar. Poderia ser 10 horas ou 1 minuto. Então a melhor opção seria acordar ela agora e dar comida para ela, para reiniciar seu ciclo de sono. O som da entrada sendo tampada com certeza acordaria a coisa. Van Dong-suk continuou. Nós podemos voltar a minerar assim que a aranha reiniciar seu clico de sono depois de comer. A associação permitiu 5 dias para sua raid, o que significa que eles tinham mais 4 dias. Eles poderiam esperar para ver o que aconteceria com a aranha. Se ela não dormisse, eles só a matariam e minerariam o máximo de cristais possíveis antes do portão fechar. Eles não conseguiriam tanta coisa nesse tempo, mas com 2 a menos para dividir eles acabariam saindo com um grande lucro. E claro, esse é o pior cenário.
Se eles tivessem sorte, eles conseguiriam minerar os cristais, matar a aranha e ainda pegar o equipamento de Yu Jin-ho. Essa espada e escudo, elas devem valer algumas centenas de milhões cada uma. Era quase impossível eles perderem. O canto da boca de Van Dong-suk subiu. Certo, bloqueiem a entrada e vamos sair para fumar. Sim, Yun. Enquanto ele respondia, uma luz quase cegante se juntou nas mãos de Jo Gilvan. Os olhos de Yu Jin-ho estavam vidrados na aranha, fazendo seu melhor para manter sua respiração quieta. Ele perguntou com uma expressão assustada. Essa aranha. Você não acha que ela vai acordar, né? Jin-ho poupou suas palavras. Ele tinha uma ideia do que estava para acontecer, mas ele pensou que se fosse explicar tudo isso faria o jovem desmaiar. Agora que penso sobre isso. As palavras de Yu Jin-ho para ele foram após 5 minutos de silêncio. Comparado com seu jeito de antes, parecia que ele estava realmente com medo. Foi nesse momento que... Bang! Com um som desastroso, a entrada do chefe caiu. Yu Jin-ho correu em direção da entrada em pânico, mas as pedras na entrada bloquearam a saída. Ele as empurrou com toda sua força, mas as pedras nem se mexeram. Jin-ho se aproximou casualmente. HNG. Yun, me ajude com isso aqui logo. O jovem estava tentando tirar as pedras com todas as suas forças. O nome do mago era Jo Gilvan. Jin-ho percebeu um flash de luz antes da explosão. Um mago de rank C que usou luz, isso foi definitivamente seu feito. Jin-ho colocou sua mão em uma das pedras. Eu poderia sair facilmente. Ele conseguia sentir o peso em suas mãos. Era muito mais leve do que ele pensava, botando um pouco de força nela, ele sentiu as pedras em volta se moverem. De qualquer jeito, ele não planejava sair tão cedo. Vamos lá. Yu Jin-ho repentinamente parou de puxar as pedras e falou de um jeito entendível. Ele se virou para Jin-ho com seu rosto vermelho e disse. Esses desgraçados querem nos matar. Eles não queriam dividir os cristais de mana, então iriam nos prender e deixar a aranha fazer o trabalho. Sim. Você entendeu. Parabéns. Jin-ho olhou em volta. Sim, estamos em apuros. Argue. O rosto vermelho de Yu Jin-ho havia ficado pálido. Jin-ho nem precisou perguntar, ele viu através dos olhos de Yu Jin-ho que o monstro gigante havia se mexido. Ele se virou. A aranha, acordada, começou a mover seu grande corpo. Tamanho de uma casa. Dúzias de olhos. Mandíbulas aterrorizantes. Pernas longas e grossas. Ver a coisa acordada era muito mais aterrorizante do que quando ela estava dormindo. Vá. Yu Jin-ho estava gemendo por dentro. Todo o seu corpo congelou. Por outro lado, Jin-ho fixou seu olhar na aranha e calmamente pegou a adaga envenenada de casaca do seu inventário. Você é minha. Era finalmente hora de testar suas novas habilidades. A adaga envenenada de casaca apareceu na sua mão direita. Segurando ela como se já estivesse lá, ele apertou sua adaga. Agora a caça começaria. Hora de mostrar por que os caçadores são chamados assim. O que você vai fazer? As mãos se apoiando em Jin-ho estavam tremendo. Com sua mão esquerda ele apontou para a aranha. Eu vou derrubar isso agora. Tinha uma razão pela qual Jin-ho seguiu Van Dong-suk até agora. Se ele fosse cortar a cauda, Jin-ho mataria todas as bestas por sua conta. Era uma oportunidade de pegar experiência em núcleos mágicos. O que esse cara tá falando? Jin-ho se lembrou de que algumas pessoas ficavam até loucas após um grande choque. E agora esse caçador de rank E estava dizendo que ele iria solar um boss de uma dungeon rank C. O que seria isso, se não loucura? Você vai derrubar isso? Jin-ho olhou para ele. Você quer fazer isso? Antes que ele pudesse responder, Jin-ho se virou para o chefe. Não tinha por que ouvir a sua resposta. Yu Jin-ho só ficou com as pernas tremendo. Desde o início, ele não esperava nada de Yu Jin-ho. Ao invés disso, ele até preferia desse jeito. Ele só vai atrapalhar. Jin-ho estava andando lentamente em direção à aranha. Tendo descoberto também, as 8 patas da aranha também se moveram. A coisa estava vindo. Como se estivesse fascinada com um novo tipo de comida, a aranha não se apressou. Ela tomava pequenos passos com suas grandes pernas. Respire. De frente com a grande aranha se aproximando, ele sentiu seu coração acelerando. Ele controlou sua respiração e tentou diminuir sua animação. Ele tinha que estar calmo. A imagem dele parado na entrada do 3º andar do metrô veio na mente. A adaga envenenada de casaca. Graças a isso, a pressão de estar de frente com a grande aranha diminuiu. Ele se sentiu completamente confiante que conseguiria ganhar daquilo. Afinal, se ele sentisse que seria impossível de derrotá-la, ele teria ficado para trás. A aranha estava próximo o suficiente que o reflexo de Jin-ho conseguia ser visto nos olhos dela. Os olhos de Jin-ho estreitaram. Continua no próximo capítulo.